Boa tarde a todos vocês mais uma vez. Hoje, dia 1º de 2023, vamos iniciar nossa 10ª aula de gestão de arquivo. 10ª e última. Hoje nós vamos fazer a conclusão do módulo de gestão de arquivos. Vamos trazer para vocês, então, as considerações finais e tirar as suas dúvidas. De repente, ao longo do curso, surgiram algumas dúvidas e de repente você talvez não tenha feito nenhuma pergunta referente. Tudo bem, Cíntia. De repente no meio do curso você sentiu, você teve alguma dúvida, sentiu alguma dificuldade com as atividades. Então hoje nós estaremos aqui tirando suas dúvidas e vamos falar um pouquinho mais, só para a gente fechar com chave de ouro o nosso módulo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que nós aprendemos durante esses dias, falando aqui sobre gestão de arquivos, a importância da documentação. Lá no primeiro dia de aula, a gente falou muito, da importância dos documentos, a importância de guardar bem os documentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema, só mesmo para a gente finalizar. Então nós vamos aqui fechar com chave de ouro. No primeiro dia de aula a gente falou muito sobre a importância dos documentos e a importância de vocês terem os documentos de vocês organizados. Boa tarde, Elizabeth, seja bem-vinda. E a importância, de vocês terem sua documentação organizada. Boa tarde, Luzia. Seja bem-vinda. Como nós estávamos dizendo, é muito importante, a gente ter toda a organização dos nossos documentos. A gente ter os nossos documentos de forma organizada. Manter uma organização com os nossos documentos. É importante porque, por exemplo, você vai trabalhar em uma determinada empresa. Essa empresa vai solicitar uma cópia dos seus documentos. E aí, se você não tiver seus documentos organizados? Você vai perder uma vaga de emprego, você vai perder uma oportunidade, de repente a oportunidade da sua vida, porque você não tem os seus documentos organizados. Então, pessoal, só um conselho, de repente você ainda não tirou seu RG, de repente você perdeu o seu CPF, de repente um amigo seu ou irmão, não tem a reservista, no caso dos homens, o homem precisa tirar a reservista. Sem reservista ele não consegue trabalhar em nenhuma empresa. Então completou os 18 anos, primeira coisa que o homem precisa fazer é reservista. Ele já vai, procura aí o local adequado, se não tem o quartel aí na sua cidade, geralmente existe um local específico, geralmente ali próximo na prefeitura. Geralmente tem uns lugares onde você pode se alistar. Procure alistar. Então, se vocês conhecem alguém que fez 18 anos, amigo, irmão, tio, primo, oriente. Não deixe que a pessoa intere os 18 anos e não tire ali a sua reservista. Ou talvez vocês tenham filhos completando os 18 anos de idade, no caso de homens, pede para tirar a reservista. Pede não, obriga, Você é autoridade, obriga ele lá a tirar a reservista. Porque sem reservista não contrata. As empresas não contratam pessoas se não tiver reservista, no caso dos homens. E as mulheres, o CPF, identidade, sempre muito importante. O RG de vocês, não sei se vocês sabem, ele tem uma data de validade. Data de validade do RG é 10 anos. Então, se o seu RG já tem mais de 10 anos, procure fazer uma segunda via do seu RG. Pode ser que em um momento ou outro você precisa desse RG e você vai perder, às vezes, um concurso público, por conta de não ter esse RG. E outra,
Quando você faz a segunda via do RG, se for em outros lugares que não seja na capital, em Goiânia eu acredito que você pega no mesmo dia. Mas se for em outras cidades, aí tem uma quantidade de dias, mais ou menos de 15 a 20 dias, para você pegar esse documento. Então, leva um tempo. De repente você precisa de um documento desse com urgência, você vai ficar em dificuldade. Né? Todos os documentos hoje necessários para a contratação de um funcionário: CPF, o RG, certidão de casamento, né? Certidão de nascimento, se no caso ainda não tem o RG, mas no caso das contratações de empresa já tem que ter o RG. Né? É impossível, né? Às vezes você fala assim, professor, mas todo mundo tem RG. Não, tem gente que já tem 30 anos e não tem RG. Esses dias eu estava conversando com o pessoal, fui fazer a segunda via do meu RG. Ele falou que chegou um senhor lá de 60 anos para fazer o RG. Diz ele que tinha gente de 40 anos para fazer o RG, 30 anos para fazer o RG, porque não tem, nunca fez. Então, gente, não vamos deixar de fazer, tá? Se uma hora ou outra você precisar aposentar, se você precisar de um benefício do INSS, se esse RG não estiver atualizado, ele não tem validade. Professor, eu trabalho numa empresa e aí eu saí da empresa. Aí, nesse período que eu saí da empresa, 2 meses depois eu acidentei. Tem direito ainda ao INSS. Você sabia que quando você sai da empresa, você tem até 6 meses, você tem direito a dar entrada no INSS caso você se machuque? Pois é, direito seu. Então, mas para isso você tem que estar com sua documentação em dias. Se o seu RG estiver vencido, mais de 10 anos, você não consegue dar entrada no benefício lá no INSS. Aí você vai ter que tirar uma segunda via do seu RG. Então são conselhos, gente. Esses conselhos aqui, ó, aguarde eles aí para vocês. São muito importantes. Você tem muitos direitos, mas também tem deveres. E um deles é manter os seus documentos organizados em um local de fácil acessibilidade. Eu estava conversando com uma jovem hoje de manhã e ela falou, aí eu disse assim, você tem o seu CPF, tudo organizado, seus documentos? Ela falou, tem, mas eu não sei nem onde que tá. É difícil, né? Tem os documentos, mas não sabe onde que ficam os documentos. Então não faz muita diferença ter e não ter, né? É importante que a gente organize os documentos porque eles têm que estar ao nosso alcance o tempo todo. Isso falando dos nossos pessoais. Imagina os documentos de uma empresa. Né? Tem que estar ali à disposição em tempo integral. Porque se a gente precisa desses documentos, eles têm que estar à disposição. E a gente precisa saber onde eles estão. E aí a gente aprendeu ao longo desses dias vários métodos de arquivamento para a gente poder encontrar esses documentos, para a gente saber onde estão esses documentos, né, pessoal? Uma coisa interessante também, eu até falei para vocês, mas só para fortalecer, escaneie os seus documentos, né? Tem uns aplicativos aí que a gente usa que são muito bom, você pode baixar na Play Store e aí você pode utilizar. No Drive mesmo, o Drive já tem, o Drive do seu telefone, ele já tem dentro do Drive você consegue fazer scanner. Mas tem outros aplicativos, eu prefiro usar o Adobe Scan, que é um aplicativo muito bom para fazer scanner de documentos. Então eu prefiro o Adobe Scan, então eu uso muito ele. Então escaneie os seus documentos e guarde numa pasta lá no Drive, porque se uma hora ou outra você precisar, você já tem todos os documentos ali escaneados, prontos para enviar para uma determinada empresa, caso você queira trabalhar em qualquer lugar, sua documentação vai estar guardada. Se você perder os seus documentos, você já tem uma cópia dos seus documentos ali escaneada, né? Você não corre o risco de perder uma vaga de emprego por não ter a cópia dos documentos. Pelo menos as cópias dos documentos você vai ter. Então é interessante, né? Escaneie os seus documentos, faça uma cópia desses documentos e guarde lá no Drive, porque você pode precisar. É interessante você escanear também certificados, né, de conclusão do ensino fundamental, certificados de conclusão do ensino médio, se você for formado, né, tiver o seu certificado aí de graduação, tira um scanner também, guarde esses documentos, são muito importantes. Né, e se uma hora ou outra você precisar enviar para uma determinada empresa, você já tem todos guardados lá no Drive.
Se você perder esses documentos, mesmo assim você tem eles guardados lá no Drive. Você pode imprimir quantas cópias você quiser, né? Então, hoje em dia, nós vivemos na era digital e a era digital é muito boa. Nessa semana, uma aluna minha recebeu o certificado de um curso que ela fez com a gente, ela recebeu o certificado em PDF. Aí ela estava preocupada, professor, mas eu recebi o meu certificado, mas veio em PDF. Eu falei, muito bom, guarda o PDF lá no seu Drive, porque toda vez que a empresa pedir, né, uma cópia do seu certificado para comprovar que você fez o curso, você vai enviar uma cópia do arquivo salvo lá em PDF. Então é muito bom, guarde ele. Ela falou, mas eu queria ele impresso. Eu falei, não, você pode imprimir, mas para mim, hoje, no meu ponto de vista, o documento em arquivo PDF tem muito mais valor do que impresso, a não ser que você queira colocar num quadro e colocar lá na parede. Então é importante, é mais importante talvez você ter ele em PDF do que ele impresso, tá? Bom, então, olhando assim, né, para situações, né, documental e a importância desses documentos para a empresa, a importância desses documentos para a nossa vida pessoal, nós aprendemos muito aqui sobre guardar esses documentos, a forma correta de guardar os documentos, de organizar os documentos. Então, dentro de gestão de arquivos, nós aprendemos algumas coisas. E nós vamos só fazer uma aula de reforço, para a gente relembrar, né, do que nós aprendemos aí nesses últimos dias. Comprovante, aqui nós temos, né, existem diversos tipos de documentos que você pode encontrar ao fazer um pente fino na papelada. É muito fácil, é muito fácil diante do tempo, diante de tanto papel. Espera aí, vou ler isso aqui com mais calma. Tô muita pressa aqui, desculpa, gente. Eu atropelei as palavras. É muito fácil, diante de tanto papel, você se perder sem saber ao certo o que deve ser separado e o que fazer para realizar a organização de documentos. É muito fácil, né? Por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de documento e aí você precisa organizar essa documentação. Às vezes você vai levar ali horas para separar esses documentos. Você pode se perder ali muito fácil no meio desses documentos. Você pode perder o foco caso você esteja fazendo duas funções ao mesmo tempo. Então é interessante, né, a gente focar para poder separar esses documentos. Agora, uma vez que esses documentos estão separados e organizados, a gente consegue manter isso daí de uma forma muito tranquila e a gente consegue encontrar os documentos que a gente necessita também de forma mais fácil. Então é interessante que a gente deixe esses documentos todos separados, principalmente, né, antes de fazer o arquivamento. Por exemplo, começa a entrar os documentos ali durante o dia. Então a gente vai colocando esses documentos, as notas fiscais a gente vai colocar no scanner, aí nós temos ali as promissórias em outros, contas a pagar em outro, e a gente vai organizando tudo separadamente, né, porque aí a gente tem controle desses documentos. Nós temos alguns documentos que podem ser organizados e encontrados com facilidade. Nós temos comprovantes de pagamentos, documentos fiscais, contratos, extratos, os extratos bancários, propostas, cartas de cobrança, tudo isso, né, isso entra tudo no administrativo o tempo todo, né, ali no administrativo está entrando essa documentação. Uma parte dela entra no fluxo de caixa, outra parte dela fica na parte administrativa, outra parte entra para a parte de vendas, para a parte de compras, e ali vai sendo distribuída essa documentação. A parte de recursos humanos, contratação, demissão de funcionário, treinamentos. Dentro de recursos humanos nós temos os contratos de experiência, olerites assinados, atestados médicos, folha de ponto, comprovante de pagamento de FGTS, comprovante de pagamento de INSS. Imagina se eu coloco misturado, digamos assim, vamos pegar essa parte de recursos humanos. Né? Eu tenho lá 3.000 funcionários, e aí eu vou pegar os documentos dos 3.000 funcionários, os extratos de experiência, olerites assinados, atestados médicos, folha de ponto, comprovante de... Vou pegar esses documentos e vou misturando isso aqui, de 3.000 funcionários.
E aí eu preciso encontrar o documento do João no meio dessa papelada. É como achar uma agulha dentro de um palheiro, né? Dificilmente eu vou conseguir achar esse documento. Às vezes eu vou passar horas procurando esse documento. Mas se eu tenho tudo isso de forma muito organizada, separada, não, nós temos aqui os olerites, né, assinado de todos os funcionários, mas está em ordem alfabética, está separado cada mês, aí eu consigo encontrar isso com muita facilidade. Nós temos os contratos de experiência, estão aqui desse mês, todos separadamente em ordem alfabética. Fica fácil encontrar esses contratos, né, de experiência. Ah, nós temos as folhas de ponto. Tá tudo aqui do mês de fevereiro, tudo separado em ordem alfabética. Muito fácil encontrar. Nós temos os comprovantes de pagamento de FGTS de todos os nossos colaboradores. Estão tudo aqui os do mês de janeiro, em ordem alfabética. Fica fácil encontrar. Mas se tiver tudo misturado, é impossível. Impossível. Então, é o olerite junto com o olerite. Qual que é a sequência? Vamos colocar por ordem por ordem alfabética. Então, qual é a sequência desse documento? Tirou o documento, coloca no mesmo lugar. Nunca coloque o documento fora da ordem e nem em um outro lugar. Porque se outro colaborador vier procurar esse documento, ele vai procurar aonde o documento estava. No mês de janeiro, né, em ordem alfabética, os documentos de FGTS dos colaboradores. Então ele vai lá e ele vai encontrar esses documentos, certo? Então, uma vez que a documentação está organizada, é muito fácil encontrar, né? É muito fácil a gente chegar e encontrar, a gente sabe onde está. Ou mesmo que eu não saiba o local certo que ele está, mas se eu tenho um endereço, eu posso pesquisar o endereço, né? E com o endereço fica muito fácil eu encontrar esse documento. Digamos que todo documento tem que ter o endereço. Se ele estiver guardado no endereço correto, eu vou encontrá-lo, né, com facilidade. Se eu pego esse documento e coloco no endereço errado, aí eu vou procurar esse documento no endereço certo, não vou achar, aí eu vou ter que sair. É como se eu fosse encontrar o João na rua 5, 437, lote 5, mas o João não está mais na rua 5, 437, lote 5. Agora o João está lá no lote 8. Mas eu não sei, porque o João saiu daqui e não me avisou nada e ninguém me falou nada que o João não estava mais na 437, lote 5. Então eu chego na 437, lote 5, o João não está. Aí vão me dizer, não sei onde o João está. O João saiu daqui tem muito tempo, ou seja, tiraram o documento daqui tem muito tempo. E aí eu vou ter que sair batendo porta por porta para saber onde eu vou encontrar o João. Né? E aí eu vou ter que sair andando, olhando pasta por pasta. Né? Eu vou ter que olhar as pastas de olerite, vou ter que olhar as pastas de atestado, vou ter que olhar as pastas de ponto. E aí eu vou ter que pesquisar no meio dessa documentação todinha para achar um documento. Vai levar horas para encontrar esse documento. Mas se ele estiver no local, no endereço certo, eu vou encontrar com facilidade. Então é muito importante manter os documentos organizados. Pegou um documento, coloca no mesmo lugar. Não tire esse documento de lá para garantir a ordem desses documentos. Aí nós falamos, né, dos tipos aqui, dos tipos de arquivos. Nós temos aqui algumas classificações: arquivo morto, arquivo inativo e ativo, inativo e arquivo morto. O ativo é aquele que pode ser alterado, né, ou modificado a qualquer momento. O inativo é aquele arquivo que a gente pega documentos dentro do decorrer do mês, uma vez ou outra, ou talvez ali no decorrer de 2, 3 meses. E o arquivo morto é aquele local onde os documentos ficam guardados, né, onde não há movimentação de pessoas. Então a gente guarda o documento lá porque existe uma legislação que diz que eu tenho que guardar esse documento por um determinado período de tempo. Então ele fica lá no arquivo morto, né, até vencer o tempo aí exigido pela legislação. Aí nós temos a questão do mês corrente, ano corrente e outros anos. O mês corrente é aqueles documentos que eu estou trabalhando, né, dentro daquele mês. E aí nós temos o ano corrente, são os documentos gerados dentro daquele ano. No caso, hoje nós estamos em 2023.
Então, nós estamos trabalhando o mês corrente, o ano corrente seria o mês vigente, ou seja, o, o ano que nós estamos trabalhando. O mês corrente é o mês que nós estamos trabalhando. Então, nós temos o mês corrente, que é o mês vigente. No caso, agora nós entramos em março, né? Então, o mês vigente agora é o mês de março. E o ano corrente 2023. E nós temos outros anos, que no caso vai lá para o arquivo morto. Então nós temos aí os anos 2022, 2021, 2019 e assim sucessivamente. Nós temos alguns tipos, né, de organização de arquivos e dentro dessas organizações nós temos as pastas sulfonadas. Nós falamos muito sobre elas, mostramos fotos para vocês. Elas podem ser utilizadas de diversas formas, mas nós podemos usar números de 1 a 31, né, no caso o mês todo. Nós podemos usar de janeiro a dezembro, nós podemos usar ordem alfabética de A a Z. Então a pasta sulfonada é uma mãe, né? Ela serve para todos os tipos de arquivos. Nós temos pastas de arquivos, que é aquelas pastinhas na cor marrom que tem os locaizinhos assim marronzinho para você colocar ela dentro do armário. Ela também é muito boa, muito utilizada para poder arquivar documento. Nós temos os gaveteiros, nós falamos sobre eles. Nós temos as caixas organizadoras, que são aquelas caixas de papelão próprias para guardar documentos. Nós temos a caixa box, que também é utilizada para poder armazenar os documentos. Nós temos outros tipos, como prancheta de parede, quadro de avisos, muito utilizado nas grandes empresas, né? Nós temos ali os quadros de aviso no setor de produção, aonde é colocado ali como vai funcionar os feriados, quais são as políticas da empresa, política de qualidade, o PCP, né, a questão da segurança, né, que é a questão dos acidentes, prevenção de saúde e segurança do trabalho. Então, nós temos várias informações importantes nesse quadro, onde os colaboradores podem estar ali visualizando diariamente, né? Para não haver aquela questão da rádio peão, telefone sem fio, né? Informação para que a informação não fique sendo passada de forma errada. O pessoal é difícil, né? Quando fala do telefone sem fio. Então, para evitar essas questões, a gente coloca o que? Um quadro de aviso. Esse quadro de aviso é ótimo para colocar recados. E as pranchetas de parede nós utilizamos bastante, principalmente em locais onde a gente faz medição de temperatura diariamente ou de hora em hora, 40 minutos. Então ali fica uma prancheta com uma planilha, onde o colaborador passa, verifica a temperatura, anota essas temperaturas e o papel fica ali na prancheta, né, à disposição do colaborador para daqui uma hora ele voltar e anotar novamente a temperatura. Existem muitos locais que funcionam dessa forma. Nós temos as caixas de correspondência, também é pouco utilizada, né? E qual a importância de armazenar e conservação dos arquivos? É importante porque a falta de um documento, a falta de uma certificação pode levar uma empresa a levar uma multa do Ministério da Agricultura, levar uma multa de um auditor fiscal internacional, né? Então é muito importante a gente ter esses documentos organizados e cuidar muito bem desses documentos. A falta de uma nota fiscal a empresa pode levar uma multa, o proprietário da empresa ou o gestor pode pegar até cadeia. Então é interessante que os documentos fiquem muito bem guardados e organizados. Aqui nós temos também a questão de certificarmos, né, os produtos, exercer a garantia de algum produto comprado. A gente precisa ter essa nota fiscal, provar determinado depósito realmente foi feito. A gente precisa ter o comprovante, né, o comprovante como esse depósito realmente foi feito. Conseguir restituição do imposto de renda, então é interessante você ter para poder você fazer a declaração de imposto de renda, principalmente se você comprou medicamentos, pagou consultas médicas, isso é muito importante. Exames, né, você gastou com exames médicos, esses tipos de tratamento, né, você consegue toda a restituição aí de imposto de renda quando você faz tratamento de saúde. Importante. Bom,
Vamos aqui um pouco mais à frente. Aqui nós temos o tempo, né? Existe um tempo aí que a gente precisa estar guardando alguns documentos e esse tempo deve ser respeitado. E nós temos aqui os comprovantes de pagamento, período de até 5 anos. Nós temos os documentos fiscais, período de 5 anos também. Os contratos aqui. Os contratos é interessante ser guardado até a pegar a escritura. Recursos humanos, prazo para eles são de 2 anos. Bom, vamos aqui. Os extratos. Se você achar que isso aqui é muito relativo, vai de empresa para empresa, nessa necessidade de guardar esses extratos ou não. Às vezes a gente usa esse extrato só para fazer uma conferência mensal e depois descarta. Outras empresas, né, preferem guardar esses extratos porque o banco, ele chega um determinado tempo, ele já não emite mais esse extrato. Nós temos aqui ferramenta para auxiliar na organização de documentos. Bom, vamos aqui mais na frente. Quando a gente for fazer separação de documentos para armazenar, é interessante a gente fazer toda a separação antes de parar, né? Porque se a gente esquece onde está pondo um documento, o outro pode misturar novamente. Bom, organização de documentos, ferramenta de gestão, documentabilidade, organização de documentos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou falando, vocês estão tão caladinhos. Se tiver alguma dúvida aí, viu, pessoal, pode falar. Fica à vontade. Bom, pessoal, assim, eu quis trazer para vocês, né, essa aulinha de reforço. Reforçar um pouco, né, do que a gente aprendeu aí durante esses dias. É sempre muito importante a gente relembrar daquilo que nós falamos, né? E eu quis trazer para vocês, né, um pouco de tudo que nós falamos. Nós falamos também, né, dos aplicativos aí, hoje as plataformas digitais, né, do governo, as plataformas estaduais, municipais, federais. Então nós temos aí várias plataformas que veio para somar, que veio para melhorar a vida do cidadão, como a carteira de trabalho digital, que veio para melhorar e muito a vida do cidadão. O pessoal perdia muito carteira de trabalho. Para tirar uma segunda via da carteira de trabalho era uma luta travada. Só quem já precisou tirar uma segunda via sabe o tanto que era sofrido para tirar uma segunda via aí da certidão da carteira de trabalho. Então hoje ela é digital, então não corre o risco nenhum de você perder a sua carteira de trabalho. Nós temos outros documentos que vieram para somar, nós temos a questão da CNH digital, e ainda que você tenha aí a sua CNH física, mas se você perdeu a sua CNH, você ainda tem ela, né, no sistema. Se você tem um aplicativo, você tem a CNH no sistema. Então ela tem a validade jurídica do mesmo jeito que a carteira da CNH física. Então é muito importante, por exemplo, você está aí andando com o seu celular, mas você esqueceu sua carteira de habilitação em casa, não tem problema. Se você está com o celular, ela tem a mesma validade da sua CNH física. Né, os documentos de veículos que antes eram físicos e hoje é tudo digital. Então o policial já para a gente, ele nem pega documento mais, fala, não precisa de documento, só sua CNH. Então ele já nem pega mais, já puxa ali pela placa, já sabe a vida do carro todinho. Então hoje eles nem pedem, boa parte dos policiais nem pede documento mais, documento de veículo, porque é tudo digital. Então são melhorias, são coisas que veio para melhorar a vida do cidadão, porque acontecia muito da pessoa perder o documento, acontecia da pessoa molhar o documento, e aí tinha que tirar uma segunda via, e isso custava, né, um valor ali muito alto para a pessoa para tirar uma segunda via desse documento. Então hoje não existe isso mais, então é tudo digital e isso ajuda muito a nossa vida, né? Isso vem para melhorar a nossa vida. Desculpa, gente. Então, pessoal, dentro da gestão de arquivo, dentro de tudo que nós
aprendemos aqui durante esses dias. Vocês gostariam de trazer alguma experiência para complementar aqui? Não, tá bem tranquilo. Ótimo. Ajudou bastante a organização mesmo. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém gostaria de trazer aí o seu ponto de vista, né? Explanar, falar algo sobre o que aprendeu aqui durante esses dias na gestão de arquivos, o que melhorou para vocês? Pode ficar à vontade, pessoal. A Luz escreveu, né? Já trabalhei em uma loja de material de construção e lá fazíamos isso. Muito bom, Luzia. E lá o pessoal era bem organizado com os arquivos, com o estoque, tinha um controle bacana. Final de ano era só papelada nas mesas. Não é fácil não, né? E se a gente deixar essa papelada misturar assim umas com as outras, a gente fica meio perdidão depois, né? Era uma bagunça. Ei, Luzia, não é fácil não. E na hora de encontrar um documento, hein? É um sofrimento. Na hora da empresa fazer declaração de imposto de renda, meu Deus, é uma luta. Mas é muito bom, pessoal. Agora vocês conheceram como funcionam os arquivos, né? E de repente, se você trabalha ou vai trabalhar em alguma empresa, você pode somar nessa experiência que você teve. Você pode levar esse conhecimento para dentro dessa empresa, você pode, né, estar ali dando dicas de como fazer o arquivamento, como vocês podem organizar essa papelada para depois no final do ano não ter muita dor de cabeça. Ótimo, diz que na parte administrativa era organizado. Isso é bom. Meu Deus, 8 anos depois, esses dias mesmos, depois de 8 anos que fechou, me ligaram perguntando sobre os boletos pagos. Meu Deus, 8 anos depois, eles queriam saber sobre os boletos. Pensa, né? Difícil, né, gente? 8 anos depois querer saber sobre um boleto pago, meu Deus. Entendi. Mas é complicado, hein? Muito difícil. Então, se a gente mantém essa documentação organizada, fica mais fácil da gente resolver. Alguém mais deseja trazer alguma experiência? Pode ficar à vontade, pessoal. É muito bom porque o que acontece? Vocês agora tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os arquivos, né? Então, o que eu costumo dizer? Quando você não conhece os arquivos, quando você não trabalhou ainda, né, com gestão de arquivos, quando você não tem conhecimento da área, às vezes fica difícil você passar, né, uma informação ou você dar uma sugestão de melhoria para o ambiente de trabalho. Mas como vocês conhecem agora, aí fica fácil, né? Vocês podem dar sugestões dentro do ambiente de trabalho para guardar essa documentação de uma forma mais organizada, para que vocês mesmo, né, como colaboradores, tenham mais facilidade de encontrar esses documentos, para que vocês mesmos tenham mais facilidade e o trabalho de vocês rendam mais. Então é sempre muito interessante, né? Eu costumo dizer que o aprendizado ele não ocupa espaço. Então quanto mais a gente aprende, melhor é para a nossa vida. Pode ser que você nunca vá usar isso na sua vida, mas pode ser que sim, né? Pode ser que você vá precisar utilizar esse conhecimento em alguma área da sua vida. E aí você já vai ter a experiência, pelo menos o mínimo, né, para poder fazer, desenvolver essa função. Pode ser para sua casa, para sua empresa, para o lugar onde você trabalha, mas é sempre importante a gente ter conhecimento.
Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês, né? Porque vocês se esforçaram até aqui, vocês estão participando. Parabéns, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês pelo esforço de vocês, né? Por vocês estarem aí participando firme e forte do curso até aqui. Parabéns por vocês estarem participando das aulas online, que é sempre muito importante a participação de vocês nas aulas online, né? Parabéns por vocês estarem fazendo as atividades certinho, isso é muito bom. E vamos continuar firme, né? Amanhã a gente vai iniciar relacionamento interpessoal. Dentro de relacionamento interpessoal, a gente vai falar muito sobre a nossa forma de nos relacionarmos, né, com outras pessoas, principalmente no local, no ambiente de trabalho. É sempre muito bom e a gente tem um conteúdo muito bom nessa parte de relacionamento interpessoal. A gente vai aprender bastante, a gente vai aprender, a gente vai sorrir, em alguns momentos talvez a gente vai chorar, mas é muito bom. Não é chorar de tristeza não, tá? É de alegria mesmo. Às vezes a gente emociona com algumas coisas, né? De repente a gente começa a falar assim de alguns sentimentos e tal. É interessante, é muito bom. Porque quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente fala daquele dia a dia, né, que a gente tem ao lado de outras pessoas. Empatia, né? Não é fácil você estar ao lado de pessoas, né, no local de trabalho e muitas das vezes não ter essa empatia, não ter esse convívio mais próximo ali com essas pessoas. A Luz escreveu, já tá lembrando de coisas que passei no trabalho. Olha, interessante, já começa a lembrar, né? Que a gente já sofreu com alguém no trabalho, que nos deu muito trabalho, né? Que nos judiou da gente um bocado. Né? A gente lembra de coisas boas que nós fizemos, de coisas ruins também, porque nós não somos tão santos assim. Né? De repente a gente faz alguma coisa que não é tão legal. Mas aí a gente vê também que a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Aí eu costumo dizer assim: se você quer mudar o mundo, comece por você, com as suas atitudes, com a sua forma de viver, né, com a sua forma de tratar as pessoas. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor são ruins com você porque você não consegue tratar elas bem. Talvez o dia que você conseguir tratar elas melhores, assim, de uma melhor forma, às vezes com mais empatia, essas pessoas começam a te tratar bem também, né? Porque a gente tem a mania de retribuir em dobro o que as pessoas fazem com a gente. Mas ao invés da gente retribuir de forma negativa, a gente retribui de forma positiva, para pelo menos tentar manter um relacionamento saudável dentro do local de trabalho. A gente pelo menos tem que tentar. Agora, se a gente tentar e não conseguir, mas pelo menos você não vai ter a frustração de chegar lá na frente e dizer assim: nossa, eu tinha um emprego tão bom e se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu estava lá até hoje. Mas por conta da minha ignorância, eu perdi o meu emprego. Então, assim, é interessante a gente fazer algumas análises assim da nossa vida e a gente vai aprender muito sobre isso. Eu não vou falar da matéria ainda não, porque senão eu acabo entrando na matéria aqui antes da hora. Mas dando aqui só uma pincelada mesmo para vocês ficarem com muita vontade de participar das aulas online, né? Vai ser umas aulas assim muito boas. Eu acredito que vocês vão se comunicar mais, vocês vão falar mais, porque é algo que fala assim muito do nosso particular, né? Porque cada pessoa tem uma forma de agir, uma forma de expressar os sentimentos, uma forma de resposta mediante as dificuldades. Então, cada pessoa tem, né, as suas qualidades, seus méritos, seus defeitos também. Então, a gente vai conversar muito sobre isso e a gente vai ter a oportunidade de expressar aqui alguns sentimentos referente ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia e à nossa forma de viver no meio de uma sociedade. Então, nós vamos dar início a essa aula de relacionamento interpessoal na aula de amanhã. Eu gostaria muito que vocês empenhassem bastante nessa parte, né? Nessas aulas aí de relacionamento interpessoal. Gostaria muito da participação em massa de todo mundo. E depois a gente tem informática. A informática também é muito bom.
Principalmente se você tem pouco conhecimento na área de informática, você vai aprender muita coisa aqui, tá? Você não vai ficar assim 100% porque é o básico, né? Mas dentro do básico eu consigo te passar muitas informações importantes. Você já vai conseguir fazer muitas coisas no computador. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado, tá, pela participação. Tem alguma dúvida, algum comentário que vocês desejam fazer? Pode ficar à vontade. Meus ouvidos são seus. Não? Bom, pessoal, então muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Desejo a vocês que tenham um excelente final de tarde. Um forte abraço e muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Até.